Olá, meu amigo, que bom me encontrar contigo mais uma vez, aqui nesse momento, aqui nesse local em que juntos conversamos sobre assuntos tão importantes, comunhão com Deus, a busca do Senhor na primeira hora do dia, né? O amanhecer com Deus, aquele papo tão especial. Bom, então não sai daí, fica aí um pouquinho para a gente conversar sobre um assunto hoje que vai mexer com a gente, sabe por quê? Porque o tema de hoje, eu selecionei aqui o capítulo 20 de 2 Crônicas. Então, se você tem a sua Bíblia, abre ali. 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim, ó. Aqui, na minha opinião, está um dos mais belos capítulos da Bíblia. Porque aqui nós encontramos a história de Josafá. Quem foi Josafá? Ele foi rei de Judá. Ele foi filho de Asa. Asa reinou em Judá e a Bíblia chega a dizer a respeito dele lá no capítulo 15, que Asa foi perfeito todos os seus dias. Olha que expressão. E a Bíblia diz que Josafá seguiu o caminho do seu pai. 2 Crônicas, capítulo 17, fala sobre isso. Ou seja, Josafá também foi um bom rei. Josafá foi um rei com o coração nas mãos de Deus. Aqui no capítulo 20, o capítulo começa depois que Josafá voltou de Ramote-Gileade. Ele tinha ido para lá para batalhar junto com Acabe. Só que Acabe foi derrotado na batalha e Josafá foi liberto pelo poder de Deus. Ele voltou para Judá, foi repreendido por Jeú, um profeta que está no capítulo 19, arrependeu-se de ter ido para Ramote-Gileade e então, no capítulo 20, Josafá está ali, tranquilo, no seu palácio, quando recebe uma notícia. O capítulo 20 começa assim. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazão Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Até aqui por enquanto. Percebo que a situação de Josafá não estava muito boa, não. Josafá recebeu uma notícia de que havia 3 povos, a Bíblia chama eles pelo nome, amonitas, meunitas e moabitas. Uma tríplice aliança do mal que estava vindo em direção a Josafá para combater contra Josafá. E a Bíblia diz que era um exército enorme. Só que lá no capítulo 17 de Crônicas é mencionado que Josafá tinha um grande exército à sua disposição, cerca de 1.150.000 homens fortemente armados e prontos para a batalha. Mas o que me chama a atenção é que aqui no capítulo 20, no versículo 2 e 3, Josafá prefere não confiar no seu grande exército e prefere confiar no Senhor. A Bíblia diz que Josafá decidiu buscar o Senhor, consultar o Senhor. Ele decidiu fazer mais, ele decidiu proclamar um jejum. Então Josafá ora ao Senhor e Josafá jejua para ter a mente clara para ouvir a voz de Deus, mas ele faz mais, ele proclama um jejum em todo Judá. Então, o que significa isso? Significa que Josafá iria orar e todo o povo iria orar também pelo problema que estava diante deles. E há poder quando nós nos unimos para orar. Jesus diz lá em Mateus, por exemplo, no capítulo 19, que quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ele abençoa esse grupo com a sua presença entre eles. Deus está interessado em ouvir a oração de um grupo, um pequeno grupo que se reúne para orar. Josafá reuniu todo o povo para buscar o Senhor, para jejuar e para clamar. E no versículo 4 menciona aqui o seguinte, que o povo reuniu-se vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Olha que lindo! O povo veio para buscar ajuda, não do exército, não das armas, não das estratégias militares, mas o povo veio para buscar ajuda do Senhor. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei quais são os seus sonhos, mas uma coisa eu sei, nós temos que aprender a buscar a ajuda do Senhor.
Temos que aprender a clamar mais ao Senhor e a jejuar mais. Jejum não é uma penitência, mas jejum é uma oportunidade em que eu deixo a mente mais clara para ouvir a voz de Deus e dedico mais momentos para buscar o Senhor de maneira mais intensa. Bom, aqui nós temos então um povo orando e jejuando. E do versículo 6 em diante até o versículo 12, nós temos uma oração que Josafá fez diante do templo. Então aqui nós temos uma oração que ele faz diante do templo, diante do povo, e essa oração também era um sermão que Josafá fez para o povo. Então, por exemplo, no versículo 6, nas últimas linhas ali, ele diz: força e poder estão nas tuas mãos, falando para Deus, e ninguém pode opor-se a ti. Força e poder estão nas tuas mãos, Senhor. Não precisamos temer nada. Você não precisa ter medo dos seus problemas, dos seus desafios de hoje, porque Deus é poderoso para te ajudar. Deus é poderoso para livrar você. Ele tem mão forte e braço estendido. E com seu braço estendido, Ele quer segurar você para resgatar você e levantar você. Agora no versículo 8, a gente lê o seguinte, aliás, versículo 10. Clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás, e Tu nos salvarás. Tá? Um pouquinho antes do 10, o final do 9 e início do 10. Mas o que eu quero destacar aqui é a frase: clamaremos a Ti na nossa angústia, Tu nos ouvirás e nos livrarás. Quando clamamos a Deus em qualquer momento, mas de maneira especial na angústia, Ele nos ouve. Porque Deus veio, Jesus Cristo veio para salvar e buscar o que estava perdido, para salvar você, para buscar você, querido amigo. É isso mesmo. Mas segundo Crônicas diz mais, aqui nós lemos no versículo 12, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. É interessante que Josafá sabia o que fazer, mas ele se coloca numa atitude de humildade e diz para Deus, diante da sua sabedoria, diante do que o Senhor pode fazer, nós não somos nada. E nós, por isso, estamos voltando nossos olhos para o Senhor. Então nós temos Josafá aqui com medo, nós temos Josafá orando a Deus, nós temos Josafá proclamando um jejum e proclamando um jejum entre todo o povo, clamando e chamando o povo para orar, o povo vem, ele começa a orar e dizer para o povo o que Deus é capaz de fazer, e então ali nós temos um homem orando, um povo orando, um líder jejuando, um povo jejuando, um povo clamando o poder de Deus. E sabe o que acontece? Deus responde à oração. E aí no versículo 14 diz assim, ó, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jediel. E aí diz, o Espírito do Senhor veio sobre ele no meio da congregação. Quando nós oramos em grupo, o Espírito Santo de Deus vem em resposta à oração e se manifesta no meio da congregação, no meio da sua família. Então, por que não orar, querido? Por que não convidar mais pessoas para orar? Por que a sua família não forma um pequeno grupo de oração e começa a orar? Convida os vizinhos, convida os colegas para orar. Orar, escolha um horário, pode ser de madrugada, pode ser à noite, e comece a orar em grupo. Deus vai fazer milagres. O Espírito Santo de Deus vai se manifestar ali. Amém? Agora veja, no versículo 15, nós temos aqui uma outra declaração. Diz assim, não tenham medo, não fiquem alarmados, nem desanimados por causa desse enorme exército, pois a batalha não é de vocês, ela é de Deus. A batalha não é de vocês, ela é de quem? É de Deus. Aí vem a segunda parte do capítulo, que vai do versículo 16 em diante, onde vem a parte da missão. Por exemplo, no versículo 16 diz assim, amanhã desça contra eles. No versículo 17, última linha, diz, saiam para enfrentar
o inimigo amanhã, e o Senhor estará com vocês. No versículo 20 diz, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Nós devemos orar como nunca antes, mas devemos trabalhar como nunca antes. Há um pensamento que eu gosto que diz assim, nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhar como se tudo dependesse de nós. Comunhão e missão, trabalho, o poder divino aliado ao esforço humano devem estar combinados e Deus vai fazer milagres. Quando nós oramos, quando nós clamamos e quando nós estamos dispostos a ser usados por Deus, pelo poder do Espírito Santo, Ele então vai fazer proezas através de nós. E eu tenho aqui comigo o que eu chamo de kit comunhão, que é para esse momento especial de comunhão com Deus. A Bíblia, a Palavra de Deus, né? Eu uso esse kit todos os dias. O guia de estudo da Bíblia que nós temos, a gente chama de lição da Bíblia ou lição da escola sabatina. Você pode conseguir isso aqui, por exemplo, no site cpb.com.br ou através da Novo Tempo, o site da TV Novo Tempo, o www.novotempo.com. Aí você consegue, se você não tem as lições da Bíblia, na Novo Tempo, em vídeo, da CPB, esse livro. O que é isso? É um guia para você entender a Bíblia. E o que eu gosto de fazer todos os dias? Levantar mais cedo, orar e depois estudar a Bíblia. Ler um capítulo da Palavra de Deus, pegar o meu guia de estudo da Bíblia, que ele é trimestral, por isso eu trouxe 3 aqui, cada 3 meses muda, e estudar a Bíblia através dos textos bíblicos que ele apresenta aqui. Depois, leio um livro inspirador. Eu gosto dos livros de autoria da autora Ellen White, que são livros que me guiam a palavra de Deus. Bom, esse kit comunhão vai levar você para mais perto de Deus cada dia, vai fortalecer a sua vida espiritual e você pode usar esse mesmo kit, inclusive, em outros momentos, em reuniões com grupos de oração. Certamente você vai ficar fortalecido espiritualmente. Quer começar isso agora? Vamos fazer isso? Então, quero dar alguns segundos para você buscar a Deus, orando e clamando o poder do Espírito Santo, tá bom? Porque aqui a gente enfatiza sempre, primeiro,